Fala pessoal, tudo bem? Que Deus te abençoe. Que bom estar com você hoje, essa semana que a gente vai estar falando sobre o poder da oração e como é bom ter a sua companhia para a gente falar de um assunto que é tão relevante para nós cristãos que queremos ter uma vida mais próxima de Deus. E se você está aqui, eu creio que você é uma dessas pessoas que querem ter mais comunhão e mais conexão com o Senhor. Antes de qualquer coisa, deixa eu te falar uma coisa. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque assim a gente alcança outras pessoas para serem abençoadas. Também siga as nossas redes sociais, tá bom? Então, o tema de hoje é como a oração pode transformar a sua vida, ou como a vida é mudada através da oração. Eu creio que hoje será um start para uma nova estação na vida de muitas pessoas. E que Deus nos guie nessa noite, ou nessa manhã, não sei em que momento você está vendo, mas que Deus nos guie hoje para entendermos como a oração pode transformar a nossa vida. Então, primeira coisa, gente, vamos lá, vamos seguir. Quero ler alguns textos com vocês e no decorrer em que a gente for lendo os textos, a gente vai tratar alguns assuntos. Mas o primeiro texto que eu quero ler com você hoje é Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz, que excede todo entendimento, guardará, aleluia, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente pode extrair algumas coisas desse texto. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor. A gente pode extrair algumas coisas desse texto. Primeira coisa que a gente pode extrair: substitua a ansiedade pela oração. Paulo, nesse texto, ele instrui trocar a ansiedade pela oração, confiando que Deus cuidará de todas as nossas necessidades. O texto bíblico diz: não ande ocioso por coisa alguma, mas mais, todavia, contudo, entretanto, pela oração e pela súplica. Então, substitua a sua preocupação, substitua a sua ansiedade, substitua o seu medo pela oração. Outra coisa que nós podemos extrair desse texto é: você precisa aprender a orar com gratidão. Além de pedir, devemos orar com coração grato, reconhecendo as bênçãos que já recebemos. Quando eu digo isso, a gente é muito bom de orar pedindo por aquilo que a gente quer nesse momento, mas a gente já esquece aquilo que Deus já fez um dia. Então, quando você for orar, você, além de pedir, você já deve orar com coração grato por tudo que você já recebeu. Outra coisa que nós podemos extrair desse texto é paz que excede o entendimento. A oração, ela
não traz apenas respostas, mas também ela traz uma paz divina que ultrapassa a nossa compreensão, aquilo que tranquiliza os nossos corações e as nossas mentes. Eu não sei qual preocupação você tem no dia de hoje, mas que a paz que excede todo entendimento possa te alcançar agora. Outra coisa que nós podemos extrair desse texto é proteção espiritual. A paz de Deus, recebida através da oração, protege os nossos pensamentos e emoções contra a ansiedade e o medo. Quando você ora, você tem uma proteção divina, você tem uma proteção espiritual. Outra coisa, relacionamento com Cristo. A oração, ela fortalece o nosso relacionamento com Jesus, nos mantendo conectados e dependentes dele. Não em uma, não em duas, mas em todas as situações. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente passa a depender de Jesus. E quero parafrasear, ou melhor, parafrasear uma outra coisa, mas abrir um parêntese, que muitas vezes Deus pode te colocar em situações para que você comece a depender dele ou para que você volte a depender dele. Outro texto bíblico que eu quero ler com você é Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Existem versões que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha o que esse texto diz: orem uns pelos outros. Aleluia! O que esse texto está dizendo? O que nós podemos extrair desse texto bíblico? Primeiro, confissão e cura. A confissão mútua é fundamental para a cura, tanto física quanto espiritual. A oração entre irmãos, a oração em comunidade, a oração entre pessoas, ela traz restauração. Por isso que nós não somos igreja sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, porque olha o que o texto bíblico, e eu vou até voltar aqui, orem uns pelos outros para serem curados. Nós dependemos uns dos outros. Então, confissão e cura. Outra coisa que nós podemos extrair desse texto é o próprio poder da oração. A oração de uma pessoa que é justa, a oração de uma pessoa que tem vida com Deus, que vive uma vida reta diante de Deus, ela é poderosa e tem grandes efeitos, alcançando resultados que você nem pode imaginar. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você é essa pessoa. Que você seja essa pessoa. E se você é essa pessoa, que você ore por outros irmãos, porque existem pessoas que necessitam da sua voz. Talvez eu esteja falando para pessoas que abdicaram, que abandonaram o ministério da intercessão, o ministério de se colocar na brecha pelas outras pessoas. Que Deus te desperte hoje. Uma outra coisa que nós podemos extrair desse texto é intercessão efetiva. A oração pelos outros
uma forma de intercessão que Deus valoriza e Deus responde, especialmente quando é feita com fé e com sinceridade. Outra coisa que nós podemos extrair desse texto é transformação interior. A prática de orar pelos outros transforma a nossa própria vida, tornando-nos mais compassivos, conscientes das necessidades dos irmãos. É importante que quem ora tenha vida com Deus. E se você é alguém que ora por alguém, você precisa ter uma vida reta diante de Deus. E isso acaba transformando o seu interior. Outra coisa que nós podemos extrair desse texto é fé e justiça. Mas como assim? A justiça, em conjunto com a fé, ela potencializa a eficácia da fé, a efetivação da fé, pois reflete um coração alinhado com a vontade de Deus. Repetindo o texto bíblico que diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns para com os outros para serem curados. E o final do texto diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em algumas versões, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Outro texto bíblico que eu quero ler com você é Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. Você está achando que o que eu estou dizendo aqui, isso é para mexer com você apenas? Não, isso mexe comigo. Porque eu sempre digo que se você acha que está orando muito, você está orando pouco, e eu olho para mim, eu vejo que eu poderia estar orando mais. Porque a oração nos conecta com Deus, a oração nos conecta com o Pai. Eu não sei você, mas eu sinto a necessidade de orar mais. Esse vídeo de hoje, essa série dessa semana falando sobre o poder da oração é para te despertar, mas também é para me despertar. Não é só para você, também é para mim. Eu necessito de ter uma vida mais fervorosa de oração. Aleluia. Nós podemos extrair desse texto. Primeiro, oração íntima. Jesus, ele ensina a importância de uma oração íntima, longe das distrações, onde podemos nos conectar profundamente com Deus. Houve uma época em que, hoje eu tenho ido trabalhar mais de moto, mas houve uma época em que eu ia mais de carro, e o meu carro era o meu lugar secreto. Era o lugar, eu sou muito musical, então eu colocava um fundo musical muito parecido com esse que você está ouvindo, porque isso é particular, isso me ajuda a me conectar. Eu não sei explicar, mas dentro do carro era o meu lugar secreto. Eu fazia esse percurso todos os dias, era um momento em que eu orava mais. Ah, meu irmão, eu e você, nós precisamos ter uma vida de oração. Eu e você, nós precisamos ter uma vida mais conectadas com Deus, porque a oração, ela ensina a importância
A oração faz com que a gente esteja mais íntimos de Deus. Outra coisa que nós podemos extrair desse texto é a sinceridade na oração. A oração verdadeira, ela acontece em segredo. Não é para todo mundo ver. A oração verdadeira, ela é sem necessidade de grandes exibições. A oração verdadeira, ela demonstra um coração sincero diante de Deus. Então, Deus ouve oração íntima. Jesus ensina a fazer uma oração intimista. Não que seja errado orar em público, não. Mas separe um momento para orar. Eu estou falando, não serve só para você. Eu quero que você fique bem claro, isso é para mim. Outra coisa que nós entendemos desse texto falando sobre oração é sobre recompensa divina. Deus vê e ouve nossas orações em secreto. E Ele promete recompensar aqueles que buscam sua presença de maneira genuína. Olha o que o texto bíblico diz. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Amém, irmão? Se eu e você tivermos uma vida mais conectadas com o Senhor, nós vamos começar a ver muitos milagres, nós vamos começar a ver coisas muito sobrenaturais. Porque a oração, ela traz uma recompensa do céu. Outra coisa que nós podemos extrair desse texto é a comunhão pessoal. O ato de orar em segredo fortalece o nosso relacionamento pessoal com Deus, permitindo-nos ouvi-lo, permite que a gente ouça Ele mais claramente e faz com que a gente siga melhor suas orientações. A oração, ela traz clareza. Outra coisa que a oração faz, prioridade espiritual. Jesus, ele nos mostra que a oração, ela deve ser uma prioridade em nossas vidas, buscando primeiro a presença de Deus, antes de qualquer coisa. E pode ser que hoje você necessite de recalcular a rota. Recalcule a rota da sua vida hoje. Recalcule a rota da sua vida hoje. Recalcule a rota da sua vida hoje. Recalcule. E como que nós podemos aplicar tudo isso que eu disse em nossas vidas? Qual que é a direção? Como que eu vou aplicar? Como aplicar isso em nossas vidas? Primeiro, ore diariamente. Estabeleça um momento diário para orar em um lugar tranquilo, não sei aonde. Pode ser no seu trabalho, às vezes você tem um lugar que é mais retirado. Faça isso. Em casa. Estabeleça um momento diário de oração em um lugar tranquilo, longe das distrações, para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Segundo, substitua a ansiedade pela oração. Sempre que você sentir-se ansioso, apresente suas preocupações a Deus em oração, confiando que Ele cuidará de tudo. Interceda pelos outros. Pratique a intercessão, orando pelos outros e pela cura de suas enfermidades e dificuldades, fortalecendo a sua própria fé no processo. Quando você ora pelos outros,
Quando você deixa a sua vida ser gastada por Deus, você também se fortalece. Mantenha um coração grato. A orar, lembre-se de incluir agradecimentos pelas bênçãos que você já recebeu, cultivando um espírito de gratidão. Quinta coisa, confesse e reflita sobre isso. Use a oração como um momento de confissão e reflexão, pedindo a Deus para revelar áreas da sua vida que precisam de transformação. Vamos orar. Deus, nos desperte para a oração. Nos desperte a estarmos mais conectados com o Senhor. A oração faz com que a gente se conecte com o Senhor. Ah, Deus, eu não quero falhar na oração. Eu não quero falhar na oração. O Espírito Santo nos ajude nesse dia a ter uma vida mais conectada com o Senhor. Move o nosso coração para orar. E a oração traz recompensa. A oração traz resposta. A oração move o sobrenatural. E acima de tudo, a oração nos faz estarmos mais conectados com Deus. Nós precisamos ter uma vida mais conectada com o Senhor. Nos ajude, nos ajude, nos ajude. Amém. Eu vou encerrar esse vídeo porque senão ele vai ficar muito grande. Já tá grande, mas Deus te desperte para orar. Que você seja despertado para a oração hoje. Essa semana seja uma semana de despertar para a oração. Essa semana seja uma semana de despertar para a oração. Se você quiser, curta, se inscreva, ative as notificações. Se não quiser, Deus te abençoe do mesmo jeito. Que bom que você chegou até esse momento do vídeo. Gente, eu sinceramente, eu tô assim meio... Eu tô sentindo que essa semana vai ser uma semana de despertar na vida de pessoas. Se você crê que você precisa ser despertado ou que você está sendo despertado, comenta aqui embaixo. Eu estou sendo despertado. Comente, essa semana é a semana da virada, porque essa semana eu vou despertar para oração. Irmão, que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus direcione. Até o próximo vídeo.